Sabe, muita gente acha que pessoas ricas pensam de um jeito diferente porque, bem, elas têm dinheiro. Mas a verdade é o exato oposto. A riqueza foi construída porque, primeiro, elas aprenderam a pensar de um jeito diferente, mesmo quando não tinham nada. E é sobre como essa mentalidade funciona que a gente vai mergulhar agora. Pensa só nisso. Antes de aparecer na conta bancária, a riqueza de verdade, aquela que dura, nasce primeiro na mente. É como uma reprogramação interna, um código que roda nos bastidores e que dita os resultados muito antes do primeiro grande ganho aparecer de fato. Tá, mas como é que isso funciona na prática? É bom deixar claro, não se trata de pensamento positivo vago, sabe? O que a gente descobre são padrões psicológicos reais, perguntas-chave e crenças que formam a base de quem realmente prospera. Chegou a hora de decifrar esse código. Vamos começar com a primeira peça desse quebra-cabeça. Ela está escondida na pergunta fundamental que guia cada decisão financeira, e a maioria das pessoas faz a pergunta errada. E aqui está a primeira grande virada de chave. A mentalidade comum pergunta quanto custa, com foco total no que se perde agora. Já a mentalidade de riqueza, por outro lado, pergunta qual é o retorno, focando no que se ganha lá na frente. A decisão deixa de ser sobre um gasto e se torna um investimento. Muda tudo. Agora vamos para o campo de batalha principal, que acontece inteiramente dentro da mente. É uma luta entre duas formas completamente opostas de ver o mundo e o dinheiro. E o resultado dessa luta, olha, define o destino financeiro. Então vamos analisar essa batalha. De um lado tem a escassez, que vive no agora. Ela é movida pelo medo de não ter o suficiente, então ela busca recompensa imediata. Do outro lado tem a abundância, que joga um jogo de longo prazo. Ela opera com base na confiança, no planejamento e enxerga o dinheiro não como um limite, mas como uma ferramenta para construir o futuro. E olha que importante entender isso. Ter uma mentalidade de abundância não significa sair gastando sem limites. É exatamente o contrário. É ter a confiança de que, com um plano, é possível organizar os recursos para construir liberdade, em vez de viver reagindo ao medo da falta. Certo. E como essa mentalidade se transforma em ações práticas? A diferença aparece naquilo que as pessoas escolhem adquirir. A questão não é parecer rico, mas sim construir riqueza de verdade. Essa aqui é uma das distinções mais poderosas que existem. Um ativo coloca dinheiro no bolso, um passivo tira dinheiro do bolso. Simples assim. A maioria das pessoas passa a vida comprando passivos, confundindo eles com símbolos de riqueza. O plano de ação é bem direto. Primeiro, focar em adquirir ativos que geram renda. Segundo, evitar ao máximo os passivos que consomem essa renda. E terceiro, usar o rendimento dos ativos para comprar mais ativos. É um ciclo que se alimenta sozinho, onde o dinheiro começa a trabalhar para a pessoa e não o contrário. Agora a gente chega no coração de tudo isso, na base real da construção de riqueza, a matéria-prima que vem antes de qualquer outra coisa. E aqui a gente desvenda o maior mito de todos, aquele de que é preciso ter dinheiro para ganhar dinheiro. A verdade é que a mente é o recipiente. Se esse recipiente está rachado, com a mentalidade errada, não importa quanto dinheiro se despeje dentro, ele sempre vai vazar. Construir a mentalidade certa é a fundação. Sem ela, qualquer fortuna se desfaz. A primeira matéria-prima é a disciplina. E não é motivação que vem e vai. É a capacidade de executar o plano de forma consistente, mesmo nos dias em que não há a menor vontade. É a disciplina que constrói a ponte entre onde se está e onde se quer chegar, um tijolo de cada vez. Depois vem a paciência. No mundo que grita agora, a habilidade de esperar é um superpoder financeiro. É entender que plantar uma semente hoje, em vez de comer o bolo, é o que garante uma colheita farta amanhã. É a troca consciente de um prazer momentâneo por uma liberdade que dura. E por fim, é entender que a riqueza não vem de um grande golpe de sorte. Ela vem do acúmulo de pequenas escolhas invisíveis. É a decisão de investir em vez de gastar, de estudar em vez de se distrair, de ser paciente quando o mundo exige pressa. São essas pequenas batalhas, vencidas dia após dia, que constroem o grande resultado final. Para fechar, vamos a uma única mudança de perspectiva. Uma pergunta que, se feita todos os dias, pode alterar completamente a direção de uma vida. A virada de chave final é essa, mudar a pergunta fundamental. Em vez de o que eu posso comprar, a pergunta se torna o que eu posso construir.
Mudar o foco do consumo para a criação é o que gera autonomia, controle e, no fim das contas, a verdadeira liberdade. E esse é um poder que, uma vez adquirido, ninguém pode tirar. A riqueza se torna apenas uma consequência de quem a pessoa se torna. A chave sempre foi e sempre será o indivíduo. A pessoa é o código.